Olá pessoal, tudo bom? Hoje iremos revisar geometria para o SSA 1. João está procurando cercar um terreno triangular que ele comprou no campo. Ele sabe que os dois lados desse terreno medem respectivamente 10 metros e 6 metros e formam entre si um ângulo de 120 graus. O terreno será cercado por 3 voltas de arame farpado. Se o preço do metro de arame custa R$ 5,00, qual será o valor gasto por João com a compra do arame? Seno de 120 é raiz de 3 sobre 2 e cosseno de 120 é menos 1/2. Lembrando que os dados que está dizendo na questão não quer dizer que eu tenho que usar os dois valores, seno e cosseno. Normalmente, quando se trata de seno e cosseno, ele sempre vem os dois valores, para ver qual que você prefere usar. Vou desenhar agora o terreno de João, que é um triângulo. Vou substituir colocando os lados, que foi determinado na questão, que foi 10 e 6. E a questão quer saber quanto é que ele vai gastar cercando o terreno. Lembrando que para cercar esse terreno, precisamos determinar o perímetro. Mas se veio o grau aqui, vamos colocar o grau nessa localização. Todas as vezes que vier um grau e dois lados de um triângulo, vamos calcular através de lei dos cossenos. Lei dos cossenos só se aplica quando for um triângulo e tiver dois lados e um ângulo entre eles. Colocando a fórmula de lei dos cossenos é essa: a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c mais o cosseno de alfa. O cosseno de alfa é o cosseno do ângulo que foi determinado na questão. Lembrando que o valor de A é o lado que está em frente ao ângulo. O lado que está em frente ao ângulo, nesse caso, vai ser x. O valor de B e C, tanto faz ser 10 ou 6. Resolvendo a potência, 10 ao quadrado vai dar 100, 6 ao quadrado 36, e vou substituir o cosseno de 120 por menos 1/2. Lembrando que quando for na multiplicação e tiver um sinal de menos, tem que colocar entre parênteses. Agora vou resolver essa multiplicação aqui. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 6, 120. 120 vezes 1, 120. 120 dividido por 2, 60. Menos com menos mais. Então, vai ficar 100 mais 36 mais 60. Agora, eu vou somar os três valores. Somando os três valores, 100 mais 36 mais 60 deu 196. O inverso da potência é a raiz quadrada. A raiz quadrada de 196 é 14. 14 quer dizer que é o comprimento do lado desse triângulo. Se é o comprimento do lado, vamos determinar quanto é o comprimento do triângulo inteiro. Então, 10 com mais 6, 16. 16 com mais 14, que foi este valor que encontramos, vai dar 30. 30 quer dizer que é o perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. 30. Mas se João quer cercar 3 vezes de arame farpado, então eu vou multiplicar 30 vezes 3, que vai dar 90. 90 vezes R$5. Por quê? Cada metro de arame custa R$5. Se custa R$5, eu vou multiplicar 90 vezes 5, que vai dar 450. Alternativa correta, letra C. Nessa outra questão, todas as questões são assuntos bem diferenciados, então preste atenção para entender. No triângulo retângulo
ABC. A partir do momento que falou retângulo, esse ângulo é 90 graus. Representado a seguir, o lado AB mede 5 centímetros a mais que o lado AC, sendo que a tangente de θ é 0,75. Quais são as medidas do perímetro e da área desse triângulo, respectivamente? A partir do momento que ele deu tangente de θ, quer dizer que eu vou utilizar esse tangente. Não tem como pensar em outro jeito. Então, veio o triângulo retângulo, veio a tangente de θ e disse que o lado AB é 5 a mais do que o lado AC, sendo que eu não sei quanto é o lado AC. Se eu não sei, eu boto X e esse lado AB vai ficar 5 mais X, porque é 5 a mais. Aplicando a tangente de θ, tangente, lembrando que tangente é cateto oposto, oposto é quem está em frente ao arco, esse arco daqui, cateto oposto, sobre cateto adjacente. Então, tangente de θ, cateto oposto sobre cateto adjacente. Vou substituir a tangente de θ por 0,75 e vou repetir essa fração. Agora vou fazer meios por extremos, lembrando que aqui vai ter 1 vezes x vai dar x, e eu vou multiplicar 0,75 vezes 5 e 0,75 vezes x. Deu este valor. Agora, resolvendo uma equação do primeiro grau, porque tem letra e tem letra, eu vou colocar tudo antes da igualdade, lembrando que quando troca de membro, se é positivo, fica negativo. Se é negativo, fica positivo. Então, vai ficar x menos 0,75x igual a 3,75. Vou subtrair, lembrando que aqui tem 1 invisível, 1 menos 0,75 deu 0,25x igual a 3,75. Vou dividir 3,75 por 0,25, deu 15. Então, 15 é o valor de um lado. Se o valor de um lado é 15, o outro lado vai ser 5, com mais 15, que vai ser 20. Vou calcular a área. Lembrando que é muito importante você dar uma revisada das principais áreas de figuras planas. Base vai ser 15 e a altura vai ser 20. Vou multiplicar 15 vezes 20, o resultado divide por 2, deu 150. 150 quer dizer que é a área. Veja que eu já encontrei. Primeiro vem o perímetro, depois vem a área. Não precisa calcular agora o perímetro. Eu vou calcular o perímetro só para comprovar que vai dar 60, porque a área já foi 150. A única alternativa que tem 150 é a alternativa B. Para calcular o outro lado que está faltando, eu vou usar o Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras utiliza quando for para descobrir lados de um triângulo retângulo. Se eu tenho 2 lados, eu vou descobrir o terceiro lado. A fórmula do Teorema de Pitágoras é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Substituindo A, é a hipotenusa, é o valor que está em frente ao ângulo de 90 graus. Não tem, então vou repetir. O B e o C, tanto faz ser 20 ou 15. Substituindo, vai ficar 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Vou resolver agora a potência. 20 ao quadrado dá 400 e 15 vezes 15 dá 225. Somando 400 com 225 dá 625. Extraindo a raiz quadrada de 625 dá 25. Se é o perímetro, é a soma. Se eu somar 15 com mais 20, 35. 35 com mais 25, 60. Alternativa correta, letra
B. Um terreno tem as seguintes dimensões: comprimento com a medida A e largura com as medidas B, ambos em metros. Se a medida do perímetro desse terreno é de 20 metros, quanto mede o comprimento e a largura desse terreno para que sua área seja máxima? Vamos desenhar um retângulo e vamos colocar os valores que foi dado. O comprimento foi A e a largura foi B. Coloco A e outro B. Logo em seguida fala de perímetro. Perímetro quer dizer que é a soma de todos os lados. A soma de todos os lados é 20 metros. Se é somando todos os lados, quer dizer que esse lado é o mesmo comprimento de A, essa largura é o mesmo comprimento de B. Vou determinar o perímetro, A mais A, B mais B, igual a 20. A mais A vai dar 2A, B mais B vai dar 2B. Todos esses números são divisíveis por 2. Se são divisíveis por 2, então vai ficar A mais B igual a 10. Então, vamos verificar logo. Ele está dizendo que o comprimento mede esse e a largura é esse. Vamos ver. O valor de A com mais B tem que ser 10. 5 com mais 5 dá 10. Ok. 6 com mais 4, 10. 7 com mais 3, 10. 8 com mais 2, 10. 9 com mais 1, 10. Quem vai determinar agora a resposta correta é a área máxima. Então, a área máxima é a área de um retângulo é base vezes altura. Se é base vezes altura, é 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 4, 24. 3 vezes 7, 21. 8 vezes 2, 16. E 9 vezes 1 dá 9. Qual é a maior área? A área máxima. A área máxima é a letra A. Veja como a questão é bem simples nesse caso. Próxima questão. Um engenheiro cartográfico fixa seu teodolito no solo e, por meio dele, observa o topo de uma árvore sobre um ângulo de 60 graus. Após certo tempo, ele recua 30 metros e vê o topo dessa mesma árvore sobre um ângulo de 30 graus. Se a luneta desse teodolito está 1,80 m do solo, qual é aproximadamente a altura da árvore observada pelo engenheiro? Use raiz de 3 como 1,73. Lembrando que, para você resolver essa questão bem mais simples, você vai lendo e vai fazendo um esboço, um desenho para você colocar todos os dados nesse desenho, que com isso vai ficar bem mais simples. Veja, vou fazer aqui o desenho, certo? Um desenho que ele está falando do teodolito, que ele vai olhando. Uma árvore. Então, aqui é a árvore, aqui é o topo da árvore, certo? E a pessoa está aqui andando. Então, quando a pessoa está andando, ela anda uma certa quantidade e olha para o alto. Quando olha para o alto, ele vê o topo da árvore. Nesse caso, ele está dizendo que ele observa a árvore com o ângulo de 60 graus. Então, quando ele para um certo local e olha para o alto, então essa inclinação que ele está fazendo para observar a árvore é 60 graus. Depois ele caminha 30 metros, como está dizendo aqui, e observa a árvore com um ângulo de 30 graus. Veja que a angulação vai ser menor porque ele está se distanciando. Quanto mais distante do objeto observado, ele vai ser a angulação menor. Então, ele deu esses valores e ele quer saber a altura da árvore. Se eu complementar este arco aqui, vai ser 120 graus, porque a soma desses dois ângulos tem que dar 180 graus.
Então, a soma dos três ângulos de um triângulo tem que dar 180 graus. Então, 120 com mais 30, falta quanto para dar 180? 120 com mais 30 dá 150. 150 falta 30 graus. Então, este arco daqui, esse ângulo, é 30 graus. Se tem dois ângulos com a mesma medida, este triângulo aqui, ele é isósceles. Isósceles quer dizer que é dois lados congruentes, iguais. Então, este lado daqui tem o mesmo comprimento do que esse. Se ele tem o mesmo comprimento, devido a esses dois ângulos aqui, todas as vezes que tiver dois ângulos com medidas iguais, congruentes, o triângulo ele é isósceles. Então, este comprimento que é 30, vai ser o mesmo comprimento daqui que é 30. Então, eu vou substituir esse valor por 30, esse comprimento, vou substituir por 30. Colocando aqui 30, esse 30 aqui é um triângulo retângulo, mede 90 graus, e eu vou colocar 30 agora aqui, porque o outro triângulo, ele é isósceles. Se é para descobrir a altura da árvore em relação a este valor é cateto oposto, que está em frente, sobre hipotenusa. Se é cateto oposto sobre hipotenusa, iremos calcular através de seno. Lembrando que seno, cosseno e tangente sempre se aplica quando vier ângulo. Quando vier triângulo, retângulo, sempre eu vou aplicar seno, cosseno e tangente. Seno de 60, porque aqui é 60, cateto oposto H sobre 30. Vou substituir seno de 60 por raiz de 3 sobre 2, igual a altura dividido por 3. Lembrando que esses valores de seno, você precisa dar uma lembrada da tabela trigonométrica. Aquela tabela que fala 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2, raiz onde não tem 1. Precisa dar uma lembrada nela. Não vem na prova especificando a tabela. É importante saber dela. Resolvendo meios por extremos, 2 vezes H vai dar 2H, e raiz de 3 vezes 30 dá 30 raiz de 3. Vou dividir 30 por 2, que vai dar 15 raiz de 3. Agora, vou substituir a raiz por 1,73. Substituindo, eu vou multiplicar 15 vezes 1,73. Fazendo a multiplicação, vai dar 25,95. A luneta do teodolito está 1,80 m do solo. Então, a luneta ainda está aqui. Então, tem uma luneta que ela mede 1,80 m. E ele quer saber a altura aproximada. Determinamos que foi 25,95. Preciso somar com este valor aqui para determinar o valor aproximado da árvore. Somando, dá 27,25. Lembrando que aqui tem aproximadamente. O valor que chegou mais próximo de 27,25, alternativa C. Até a próxima, pessoal!